reiterar o que disse lá dentro. Portanto, Sim. a propósito da notícia de hoje, um quarto das PMEs teve ajuda, mas é manifestamente pouco em período de pandemia. Dizia que, portanto, isto deve-se a uma falta de juízo que Portugal não teve. Entendi bem? Bem, obviamente que se deve, em primeiro lugar, ao Governo que está em funções. Como nós sabemos, o PS não é dos mais ligados às empresas e à vida das empresas, mas quando é suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, torna tudo muito mais difícil. Portanto, por um lado, compreende-se que, por via do apoio parlamentar que tem à esquerda, este Governo não apoie devidamente as empresas. É verdade. Mas o principal erro, neste caso do PS, nem é tanto este agora, mas é toda uma governação que foi feita no passado, fundamentalmente no tempo do PS, que levou a dívida pública para patamares absolutamente brutais. E, portanto, se nós hoje temos uma dívida pública perto dos 140% do produto, que se não fosse a pandemia estava nos 130%, vá lá, mas temos uma dívida de 130%, nós não temos a mesma capacidade de outros países, como por exemplo a Alemanha, que tem uma dívida que é menos de metade relativamente ao seu produto, tem uma capacidade brutal para ajudar as empresas. Nós, mesmo que tivéssemos um governo melhor que este e mais amigo das empresas, nunca conseguimos fazer o que os outros fazem, porque não tivemos juízo ao longo do tempo. E aquilo que Portugal precisa é de se compenetrar disto, que foi ilustrativo no tempo da Troika. Porque é que veio a Troika? Veio justamente porque nós temos um grande endividamento externo e um grande endividamento público e, portanto, é com a nossa vida pessoal, se nós pouparmos alguma coisa, nós temos por uma dificuldade. O país não poupou, bem pelo contrário, gastou. Apareceu a dificuldade, que é a pandemia, tem mais dificuldade em lidar com ela. Ainda por cima, quando tem um governo marcadamente à esquerda, que não é propriamente muito amigo das empresas, cria esta dificuldade. Então percebe que não haja ajuda às empresas porque o problema ficou antes disso? Não percebo que não haja. Percebo que não haja os montantes desejáveis. É uma coisa diferente. Ou seja, quando nós nos comparamos aos outros países europeus, se comparar aos países do Norte, ou à Alemanha, por exemplo, não é? Os níveis de endividamento desses países são muito baixos. Muito baixos, não são muito baixos, são muito mais baixos que os nossos. Portanto, são muito mais baixos que os nossos, têm uma capacidade de reação a uma adversidade, neste caso à pandemia, que nós não temos. Portanto, quando nos comparamos com os outros, nós gostaríamos de ter um potencial muito maior. Mas mesmo dentro desse potencial... Justificam esta ajuda? Entende que esses constrangimentos financeiros justificam esta ajuda apenas a um quarto das... Não, é isso que eu estou a dizer. Não. Justificam que não se apoie tanto quanto se deveria e queria apoiar. Exemplo da Alemanha, que é o que eu estou a referir. Não justifica que seja tão escasso assim. Tão escasso assim deve-se à burocracia do Estado e deve-se a um governo que não é sensível à vida das empresas. Designadamente um governo que não bastava ser liderado pelo PS, tem como apoio parlamentar o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, estamos a pedir o impossível com esta política. Tem de se mudar de política, tem de haver uma mudança, tem de haver uma lógica diferente da gestão da economia para que as coisas não sejam assim. Portanto, isto faz sentido dentro do campo ideológico em que o governo se situa. Agora em direto para a RTP3, o Primeiro-Ministro deixou de estar em isolamento a partir de hoje. Acha que este isolamento dos últimos dias também devia ser explicado, como pediu o Presidente? Não é propriamente a explicação do isolamento do Primeiro-Ministro, é mais as regras que nós temos, afinal, como é. O Primeiro-Ministro é um português, como outro qualquer, que neste caso tem 2 doses da vacina. Está vacinado, está resolvido o problema dele, pelo menos durante, não sei, se calhar durante um ano, a partir daí não está, não sei, logo veremos como é. Mas está resolvido. Bom, mas apesar de ter as 2 doses da vacina, teve de ficar em quarentena porque entrou em contacto com alguém. Bom, isso é o que acontece com qualquer um de nós que não tenha as 2 doses da vacina. Portanto, se teve um contacto, tem de ficar. Bom, então... Quais são as regras que os portugueses têm? É isto que eu dizia que tem de ser explicado. Diga. A DGS devia ser mais clara. Acho que sim, pois é exatamente a DGS que compete explicar isso. Ou o Ministério da Saúde, pois quem eles muito bem entenderem. Mas nós temos de perceber exatamente as regras, porque senão isto fica uma baralhação que ninguém se entende. Eu acho que ninguém entendeu como é que alguém, ainda por cima com a visibilidade de quem é Primeiro-Ministro, teve de ficar em casa e afinal acabou por não ficar 14 dias, não é? Acho que agora ficou menos. Primeiro eram 14 dias, agora é menos. Não se consegue compreender se tem a vacina, porque é que tem de ficar, qual é a diferença para os que não têm a vacina. Portanto, é esta a explicação que se tem de dar. O Primeiro-Ministro depois vai no meio, digamos assim, da explicação.
Já o disse que António Costa, cabe a António Costa escolher os seus ministros, enfim, mas numa altura em que se fala na remodelação governamental, entende que já peca por tardia, entende que este governo começa a ficar cada vez mais fragilizado. Sim, uma coisa é eu, em concreto, pedir a demissão do ministro A ou B, que é coisa que por sistema não faço porque isso está na esfera do primeiro-ministro, coisa diferente é apreciar o governo na sua plenitude. E, portanto, parece-me evidente que o governo precisa de uma remodelação. Não vou dizer quais os ministros, porque isso é o primeiro-ministro que sabe, mas que é evidente, a minha ideia, como é lógico, mas não interessa por acaso. Agora, o que é evidente é que o governo está com um desgaste brutal, até, tanto quanto sei, e estou informado também sobre isso, o próprio relacionamento entre governantes, em alguns casos não é o melhor, e, portanto, era importante para o país que o governo ganhe novo ânimo, nova dinâmica, nova organização. E dá-me ideia que com a composição que tem, está gasta. É verdade que as pessoas vão perdendo a ideia, mas já houve muitas remodelações desde 2015, 2016, apesar de serem dois governos constitucionais, saíram muitos secretários de Estado, entraram outros, ministros, etc. Pois está bem, mas isso é um problema de gestão do primeiro-ministro. Eu acho que no quadro, neste momento, é notório o desgaste e a desorientação do governo. Nós estamos... Refere-se a Eduardo Cabrita? Isso era o que eu estava a dizer há bocado. Não me interessa agora o ministro A, o B ou o C. Depois é a apreciação que eu possa fazer daquilo que foram as políticas de cada um. Mas se fosse primeiro-ministro, qual seria a sua escolha? Isso eu já disse muitas vezes. Se fosse primeiro-ministro, já o tinha feito. O caso do ministro da Administração Interna não era, mas era se fosse eu, mas não sou eu. É o Dr. António Costa. Portanto, ele é que determina isso. Mas se fosse agora, que Eduardo Cabrita não tinha condições para manter o cargo? Disse que se fosse eu o primeiro-ministro naquilo que é o modelo que eu entendo da forma como um governo de Portugal deve funcionar, não. Mas não sou eu o primeiro-ministro, é o Dr. António Costa, ele é que vai terminar. Coisa diferente é a minha apreciação, dizer assim, bom, não vais dizer ao primeiro-ministro, não é, quem é que deve jogar e quem é que deve sair. Mas no global, como é que a equipa está a jogar? Está manifestamente a jogar mal, está desorientada, está desgastada, está cansada, está com dificuldades de relacionamento. Isso é evidente. E, portanto, se assim é, tem que ter uma reação. Depois das autárquicas. Não pode esperar para depois das autárquicas. Isso tem de perguntar ao Dr. António Costa. Eu já o teria feito, mas isso antes que a situação se degradasse como se tem degradado. Mas isso ele é que tem de ver. Desgastado não pode ser favorável para o PSD, por exemplo? Para o PSD é favorável, com certeza, mas para o país é que é altamente desfavorável. Quer dizer, não cabe ao líder da oposição, embora algumas pessoas até gostem disso, eu chegar aqui e quase que incentivar a que tudo fique assim porque é bom para mim. Claro que é, mas não é essa a minha função. Mesmo como líder da oposição, eu devo ter, em primeiro lugar, a preocupação do país. E, manifestamente, para o país, no estado em que o governo se encontra, não é bom. Tem de ter outra dinâmica, tem de ter outro entrosamento, tem de ter outra afirmação, como é lógico. Fernando Medina apresenta hoje também a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa. O que é que considera-se sobre isto, tendo em conta também a situação daquilo que se tem ouvido falar nos últimos dias? Bom, desde já espero que deixe de fazer comentários para a TVI, porque é candidato, já devia ter deixado há algum tempo. Se me permite, acho que isso era de bom tom, que agora antes das autárquicas, já devia ter acabado há algum tempo, os candidatos não tivessem um privilégio relativamente a outros. Relativamente a Lisboa, acho que a gestão do Dr. Fernando Medina ficou mais destapada com este caso da Rússia, pelo caso da Rússia, mas porque também se percebeu que a Câmara Municipal de Lisboa é uma desorganização completa. É uma instituição que não tem gestão adequada e que, enfim, anda mais ou menos, não vou dizer à deriva, mas anda ao Deus dará, se me permite então o termo. E, portanto, eu penso que a Câmara de Lisboa, que tem de longe o maior orçamento das câmaras do país, mas de muito longe, não é? A do Porto é a segunda e é muito mais pequena. Portanto, é bom que se eleja para a Câmara de Lisboa, que é, repito, uma grande instituição pública, alguém com capacidade de gestão e que otimize os recursos que a Câmara de Lisboa tem à sua disposição e que melhore o serviço aos munícipes e que trate da cidade de Lisboa como deve tratar. E Fernando Medina está à altura? O Dr. Fernando Medina, não. Por aquilo que nós temos visto e fundamentalmente
porque sobressaiu agora desta crise da manifestação contra o governo russo, percebemos todos, e provavelmente os lisboetas ainda melhor, perceberam todos as deficiências da gestão camarária do PS, neste caso do Dr. Fernando Medina, na Câmara de Lisboa. Ainda sobre a eventual remodelação governamental, acha que seria útil antes das negociações para o orçamento? Nossa, isso aí, o Primeiro-Ministro é que sabe. Eu posso lhe dizer que sim, eu acho que sim, acho que, por tudo que lhe disse há bocado, acho que quanto mais depressa a remodelação for feita, melhor. Pronto, mas a partir daí, o Primeiro-Ministro é que gera os timings dele. Doutor, já tem candidato para a autarquia também de Vila Nova de Gaia? Eu penso que os órgãos locais darão esse nome, hoje é segunda-feira, portanto acho que não deve passar desta semana.